Seja bem-vindo a mais um Espaço Aberto para a Saúde, o programa que leva até você informações sobre saúde e qualidade de vida. Nós hoje vamos falar sobre jornalismo e comunicação, porque a TV, rádio e mídia em geral exercem muita influência em nossa vida e acabam, inclusive, sendo de forma positiva ou negativa. É importante que o cidadão seja crítico em relação às informações da mídia e ele seja informado sobre padrões e modas que muitas vezes são polêmicos e podem até trazer alguns fatores positivos ou negativos para a sua qualidade de vida. Então, vamos falar sobre jornalismo, comunicação e saúde. O Senado aprovou, em 14 de 3 de 2012, um projeto que regulamenta o direito de resposta de imprensa para as pessoas ou entidades que se sentirem ofendidas pelo conteúdo publicado na mídia. Então é importante também a gente discutir um pouco como o jornalista e como a mídia aborda o tema saúde. E para a gente discutir esse tema, nós temos aqui hoje o jornalista Wagner Salles Ribeiro, que possui mestrado em comunicação pela Universidade Federal Fluminense, é assessor de imprensa, professor de jornalismo e também de comunicação, que atuou 16 anos na parte de ensino e também já trabalhou em rádio. Então seja bem-vindo, professor, ao nosso espaço aqui. Obrigado. E para a gente começar a conversar, como você vê assim, a influência da mídia sobre a saúde da população? Bem, a mídia sempre tem uma responsabilidade muito grande nesse aspecto, né? Porque hoje a mídia tem que orientar, ela tem uma tarefa também, essa tarefa social, que é a orientação do que as pessoas devem fazer. Hoje, por exemplo, campanhas contra do HIV, AIDS, combate à dengue, todas essas campanhas, a mídia tem sido fundamental, tanto que os governos costumam, né, acionar, convocar coletivas e tudo, promover campanhas, inclusive publicitárias, em relação a essa questão, né? Vamos dizer assim, não publicitárias, mas de propaganda, né? Que a gente pode dividir nesse ponto entre propaganda e publicidade, para propagar essa questão e para ensinar as pessoas a se defender, por exemplo, dessas doenças. Mas, de certa forma, assim, na opinião do trabalho do senhor desses anos todos, você acha que as informações elas são passadas de uma forma clara e que dê para ser absorvida por todas as classes sociais? Sim, eu sempre digo o seguinte, que sempre quando eu trabalhei em redação, em televisão ou rádio, eu sempre tive a preocupação de dizer, mesmo em jornal, que se a gente escrevia para o lixeiro ler e entender, o médico poderia entender. Certo? Agora, se você escreve para o médico só entender, o lixeiro não vai entender. E a grande parte da nossa sociedade, é composta por isso ainda. O Brasil ainda é assim. Então, a gente tem que escrever para que todo o povão entenda. Além do mais, né, as camadas mais pobres da população que são as mais atingidas. Então, a gente tem que ter essa preocupação. E a mídia também tem que ter essa preocupação, ter essa responsabilidade. Mas existem recursos assim dentro do trabalho de vocês, na comunicação, no jornalismo, para poder deixar mais clara a informação? Vocês param e conversam, olha, isso aqui não está claro. Lógico, tem essa preocupação com a qualidade da informação que você está passando. Não é qualquer tipo de informação. Então, existem diversos filtros para que essa informação vá de forma muito clara, entendeu? Porque depois do jornal, às vezes as pessoas não sabem, por exemplo. Eu dou o exemplo do jornal, dos diversos jornais, telejornais ou rádio-jornais que tem por aí. Depois do jornal plural, por exemplo, Jornal Nacional, o pessoal faz uma reunião, discute o que estava certo, o que estava errado, justamente para o chamado pós-produção, justamente para evitar. A gente aqui também no programa tem pós-produção. Então, olha só como o senhor vê essa liberdade de imprensa em relação às notícias sobre saúde no Brasil, porque a gente sabe que sempre tem esse caráter de denúncia, a gente nunca vê nada
de bom? Como você vê essa liberdade de imprensa? Você acha que é uma tendência sempre a dizer que está tudo ruim? Não, peraí. É o seguinte, todo mundo diz que critica a mídia por trazer tudo ruim. Não é verdade, né? Notícia é notícia, e notícia tem que ser impactante. O que interessa mais às pessoas? As pessoas, é um casamento onde tudo ocorre, ou num casamento onde todo mundo se quebra. O que vai interessar mais? Um casamento normal, ninguém vai se interessar. Agora, se o casamento caiu o telhado da cabeça das pessoas, todo mundo vai saber. Então, é a notícia. O que chama mais atenção, né? O que chama mais atenção, é a notícia. Isso aí. Então, o senhor acredita que existe uma imparcialidade na forma de como são divulgadas as informações de saúde pública no país? Imparcialidade é uma utopia, né? Eu prefiro dizer que há uma neutralidade, porque a imparcialidade todo profissional de comunicação, todo jornalista, né, busca a imparcialidade, mas que ela é uma utopia, isso aí eu não tenho dúvidas, né? Porque é normal isso. Ninguém é imparcial, né? Ninguém é imparcial plenamente. Então, dizer que todo jornalista é imparcial porque é interessante a gente discutir um pouco dessa imparcialidade pelo seguinte, a gente sabe que os telejornais, se você for acompanhando por canais diferentes, você observa que a forma como é noticiada uma informação sobre saúde, ela vai variando de canal para canal. E você percebe que uns vão falar muito mais desgraçadamente e outros vão falar mais do aspecto técnico de tudo que aconteceu, tentando buscar as verdades, digamos assim. Né? Por isso que eu fiz essa pergunta, mas aí até você coloca que isso seria uma utopia. Né? Então, sempre tem uma influência, né? De alguma forma. Sempre tem. Tem pessoas que fazem, né? Você tem que levar em consideração que no canal A são pessoas, um grupo de pessoas, no canal B é outro grupo de pessoas. E esse canal A é feito para uma faixa de público, o canal B é feito para outra faixa de público. Então você não pode fazer a mesma informação que você faz para o A, fazer para o B, né? Porque aí de repente você vai ter uma perda da qualidade da comunicação. Isso também você pode vai deixar levado até para o jornal também, né? Também, escrito. isso é para toda a mídia. Tem um jornal que é A para a classe A, B e C. Sim, o que eu digo, em assessoria, eu digo sempre disse para os meus alunos, eu digo para os meus clientes, eu digo para todo mundo, comunicar é fazer-se entender. Então, eu tenho que fazer o meu público entender, senão eu não estou comunicando. Então, cada mídia tem o seu público, está dirigido a um determinado público. Por isso que você pega um jornal, vamos dizer assim, mais popularesco, ele vai brincar, ele vai mostrar as coisas, né, de uma linguagem. Agora tu vai para um público mais classe média, aquela mesma notícia vai ter um outro tratamento. Isso aí é o normal, né? Então, no caso da saúde é a mesma coisa, né? A gente tem que mostrar. Eu vou contar a história para um público de um jornal para a classe D, vou contar de uma forma, mas para a classe AB, eu vou contar de outra, né? E o objetivo final é que a informação chegue, né? Que a informação chegue e que seja inteligível, né? Dê para entender. Então, assim, na sua opinião, quais as principais ferramentas da mídia para poder divulgar temas como saúde e qualidade de vida? Por exemplo, a gente tem nosso espaço aqui que é TV, mas, na sua opinião, você acha que a TV ou o jornal ou outras formas, qual seria o principal hoje? Assim, o principal é meio complicado, né? Porque na sua opinião, assim... A TV é a mídia de maior massa, né? Por exemplo, a TV hoje ocupa mais de 80% da atenção do público, né? O restante fica para os jornais, né? Para as emissoras de rádio, né? E internet ainda não conseguiu alcançar, a internet está crescendo assustadoramente. Que a gente fez essa pergunta já pensando na internet, que, por exemplo, se você perde uma matéria sobre saúde e qualidade de vida, né, a gente observa a Globo Repórter e outros que falam sobre isso, alguma reportagem especial de algum outro canal, que eu citei, Globo Repórter. O que acontece? Você pode ter disponível aquilo na internet. A pessoa pode assistir. Antigamente, a gente sabe, né, que é de um tempo, pelo menos eu sou, né, do videocassete, então você gravava as coisas para não perder. Hoje, você vai na internet e pega, né, tá lá postado num site. Então, assim,
da sua opinião, é a TV que tem mais impacto? A TV hoje, né? ainda tem mais impacto, porque ela, embora o tempo seja, né? A gente sabe que 2 minutos em televisão é um tempo enorme, né? Ah, com certeza. Aqui a gente sabe disso. Mas a gente sabe também, né, que esse tempo enorme, né, o público absorve melhor. Então você tem que adequar a tua informação a esses 2 minutos, né? Quando, no caso de uma TV pública, né? Quando você tem uma TV comercial, esses 2 minutos não são mais 2 minutos, você tem menos 30 segundos, porque você tem que um anunciante, né? Tem a preocupação com o anunciante. Mas mesmo assim, nós temos os melhores profissionais, eu digo assim, os profissionais de televisão, de mídia no Brasil, são os melhores assim, da América Latina. Se você pegar as emissoras de outros países, mesmo aqui da América Latina, você vai ver que a diferença de qualidade, né? Nos jogos de futebol, por exemplo, o sujeito, às vezes, em uma TV lá no Peru, o cara dá um chute e o câmera fica procurando a bola, né? Cadê a bola? E o gol sai e você não vê, né? Mas aqui, por exemplo, no Brasil, não. Aonde o fato acontece, o câmera já está lá em cima, então não tem esse problema. A gente observa isso em relação que a gente levando para o tema da parte da saúde, que quando alguma coisa chama atenção na área da saúde, seja por uma falha do sistema, né? Geralmente aqui falando do SUS ou até mesmo da saúde suplementar, isso toma proporções assim muito grandes, né? E a forma como o povo observa isso, né, acaba motivando a ter alguma coisa relacionada a isso para que seja sanado aquele defeito, né? Então, ou seja, a mídia, a comunicação, ela pode ser utilizada também, né, como um instrumento de controle social em saúde, né? Que isso é importante a gente discutir. Com certeza. É o seguinte, o jornalismo, como a gente a preocupação aqui é com o jornalismo tem que ser crítico, né? Apontar as falhas, apontar os defeitos. E pode ser que um ou outro ponto pode até apontar as qualidades, mas tem que ser crítico, tem que apontar os defeitos justamente para que os defeitos sejam corrigidos, né? Não é apenas apontar, tem que ser para que esses problemas sejam corrigidos. Então, no caso da saúde, é isso. O objetivo é mostrar o lado que não está funcionando. Então, por quê? Porque o público, o telespectador, no nosso caso aqui, não tem essa voz, né? Então, essa voz é da mídia. A mídia tem essa responsabilidade e ela tem que assumir essa responsabilidade, porque ela também tem uma tarefa social, né? Isso é muito importante, porque quando a gente fala de controle social em saúde, né, a Lei 8.142, que traz essa complementação, que fala que o sujeito tem que ser ativo, ter a participação social no controle do SUS. A gente observa hoje a mídia televisiva, até mesmo neste programa, onde a gente recebe e-mails, vai até as ruas e pergunta às pessoas do que elas gostariam de saber sobre o tema, a gente observa uma carência assim, de informação sobre saúde. Por isso que a gente está tentando discutir nesse programa, porque às vezes fazem perguntas muito simples que a gente observa que na mídia já é falado, como a gente falou em programas anteriores, sobre exercício físico, sobre alimentação adequada. Então, a gente, de certa forma, acaba se questionando, porque como essa informação vai até o público, né, e como também que o público utiliza essa ferramenta, né, esse recurso da mídia, mais como uma vingança, digamos assim, porque não está funcionando, e não como um direito. Parece mais que ele está, eu vou denunciar, Mas, na verdade, a gente tem que pensar numa coisa construtiva, né? Utilizar a mídia como uma forma de controle social e demonstrar e falar, como o professor mesmo coloca, assim, não está funcionando, vamos corrigir, porque nós somos cidadãos, nós pagamos impostos, por aí vai. Então, assim, tem uma pergunta aqui que é mais pessoal, que dentro da sua trajetória acadêmica e carreira profissional, né, até de radiojornalismo, até o mestrado que o senhor tem nessa área, há algo relacionado a alguma notícia sobre saúde que te chamou a atenção nesse tempo? Olha, eu ia até quando você estava falando disso, eu ia dizer que saúde dá audiência. Saúde da audiência. Então deve ter tido alguma notícia que chamou muita atenção na sua carreira. Não. É porque eu sempre, como eu sempre trabalhei com a mídia comercial,
né? E já trabalhei também com a mídia pública, né? Com o meio público, mas saúde dá audiência sempre, depende do como ela é tratada, né? A TV Globo até falar de uma emissora comercial aí, mas emissoras de TV comerciais aí, quando instauram programas sobre saúde, dá uma tremenda audiência, né? E tem patrocinadores para isso. Então, falta o quê? Falta interesse também de veicular isso, né? Veicular essas informações. Qualquer emissora, por exemplo, as emissoras públicas no Brasil, né, elas tratam dessas questões também, né? Então, é importante, né? Como esse programa aqui é importante porque orientar as pessoas, né? O objetivo é orientar, dizer o que as pessoas fazem, numa linguagem bem simples, né? Parece, que não seja, simples, mas que não seja simplória. Para né? a gente é difícil. Mas é esse exercício mais difícil, porque falar a linguagem do povão e essas coisas todas, né? Essa linguagem mais simples, realmente é muito difícil, né? Porque a gente acaba estudando muito e você perde, né, esse elo, né? Fica um elo perdido, né, da comunicação. Então, né? mas assim, você lá noticiando no rádio, teve alguma coisa que chamou a atenção de notícia de saúde? Olha, a dengue é sempre, né, É uma coisa que chama muita atenção. Sempre chamou a atenção, A gente né? teve aqui um programa de dengue e a gente teve uma discussão sobre justamente a forma como a mídia mostra como deve ser tratado e combatido a dengue, né? Então a professora até colocou falando que não se fala de como deve vedar a caixa d'água adequadamente, não se fala que a caixa d'água tem um respirador, não se fala que os ovos do mosquito ficam aderidos no vasilhame, não adianta só virar. Então, assim, por isso que eu acho importante esse papel da mídia, mas eu acredito que, de alguma forma, a mídia, seja ela televisiva, rádio ou jornal, deveria ter pessoas da área da saúde que fossem consultores para poder ler aquilo. Porque, assim, de certa forma, o que acontece? Pode parecer que está claro, né? Mas está faltando informação, falta alguma coisa. Porque até no programa de dengue, que a gente observou aqui e viu, e teve outros programas também, que a gente tem que reciclar a informação, né, e mostrar, fazer de uma outra forma que aquela informação chegue até a pessoa, né? E a mídia tem esse papel importante, mas é importante também discutir essa coisa que a gente já falou da imparcialidade. Então, até que ponto também isso é importante. Então, a gente começou uma notícia aqui interessante, falando que o mosquito da dengue, segundo a OMS, lá pela década de 50, tinha sido praticamente erradicado. E hoje a gente sabe que isso é impossível, né? Porque hoje tem oferta Então, quer dizer, a mídia, acredito que ela também acompanha essa mudança no processo de saúde e doença, né? Da visão de saúde e de doença da população, né? É óbvio, porque a mídia tem que progredir, né? A gente, ela tem uma tarefa social e ela tem também um econômico, né? Tem uma questão econômica, mas ela tem que acompanhar a evolução da sociedade. Por exemplo, no caso da dengue do tipo 4, né? Ainda não, ela leva especialistas e tal, a mídia comercial leva especialistas para comentar essas questões, ensinar, mas a maioria das pessoas ainda tem dúvidas sobre isso, né? Então é importante as pessoas entenderem, né? Mas ainda a mídia ainda tem dificuldade, ainda talvez seja pelo tempo, né? Que o tempo é muito exíguo e tal. Então, às vezes, há dificuldade dessa informação chegar mais mastigada para Não, mas é interessante que a gente observa uma tentativa também da grande mídia, né, digamos assim, a televisão, como a gente estava conversando, de levar essa informação sobre saúde e qualidade de vida para a população. Aí, geralmente, faz o seguinte, igual eu comentei, coloca algum especialista que é da área da saúde, mas a forma como é falada não é clara. Que você observa assim, uma vez eu vi uma campanha que era para combate à hipertensão e diabetes. Aí a pessoa está lá sendo entrevistada, tem que fazer uma dieta hipossódica e hipocalórica. Eu fico pensando, será que a pessoa sabe o que é isso? Não. Então, aí o que acontece? Às vezes chamar um consultor da saúde também não resolve. Eu acho que o que tem que ter uma parceria entre a mídia, né, de forma
bem aberto, fala assim, olha, não deu para entender, a gente vai ter que refazer essa parte. Esse trabalho também é feito na rádio, porque a gente observa hoje na televisão, pelo menos pelos programas que eu vejo, que não está claro assim, né? Muitas vezes o próprio entrevistador ele tem que ficar, não, mas aí o que é isso? Né? Explica melhor. Então, essa é a tarefa do entrevistador, né? Forçar com que o entrevistado, né, melhore aquela informação que ele está passando, né? Então, no caso do rádio também, e o rádio, né, que é um veículo que vai mais longe do que a televisão, né? E hoje você, por exemplo, tem emissoras de rádio que você ouve na Antártica. Nossa. Né? Eu, por exemplo, a Amir Klink, né, que é o que fez a viagem lá, ele me ouvia o tempo todo, porque ele me ouvia através de uma emissora comercial, né? Então ele ouvia o noticiário que nós estávamos produzindo, então eu sabia que ele estava ouvindo a gente. Quer dizer, ele depois disse que eu estava ouvindo a gente, né? Legal. Então o rádio sempre teve essa tarefa. Sempre foi usado de forma correta, outras vezes nem tanto, né? Mas o rádio ajuda nisso. A televisão também, a televisão pode ajudar muito, né? Então, a gente recebeu as perguntas por e-mail das pessoas da rua sobre esse tema, jornalismo, comunicação e saúde. Vamos ver o que as pessoas, os moradores, os cidadãos querem saber sobre esse assunto. A Maria Paula, estudante de São Gonçalo, ela quer saber o seguinte: existe imparcialidade nas informações divulgadas sobre o SUS? E aí, olha, eu disse aqui, a imparcialidade é uma utopia, mas que é um sonho que todo mundo quer perseguir, né? O jornalista, no caso, o jornalista quer perseguir. Então, a imparcialidade é isso. Existe, sim, tem que ser a visão crítica. Né? Então, nós temos que ter visão crítica. Ficar só relatar não é tarefa dos escritórios né? Inclusive, alguns telejornais... Fazer relatórios. Nós temos uma tarefa de levar a informação do ponto de vista crítico. Tem que ter uma visão E isso a gente está crítica. vendo muito na mídia hoje, alguns telejornais específicos, né? Isso eu acho muito interessante. A pessoa, né, o apresentador, ele está lá, ele para e ele faz a crítica dele, ou tem um relatório, né, da opinião do grupo tal sobre tal assunto. Isso também demonstra um pouco mais de criticidade, que aí vai contra essa coisa também da imparcialidade que a Maria Paula pergunta, que o professor já coloca que é uma coisa meio que utópico, né? Difícil. A Rosana Pereira, ela é dona de casa do Rio de Janeiro, ela quer saber por que na televisão só mostra desgraça na parte da saúde. Porque você já falou, a saúde, mas aí comenta essa. Mas não é que só mostra desgraça na área da saúde, porque é notícia. Né? É notícia. Né? O que faz a notícia? É a novidade, né? Que a novidade ela tem que causar impacto, tem que chamar a atenção de quem do destinatário, né? Que a gente vai dizer aí, né? Então, é uma notícia, a gente tem que fazer isso, é só isso, dar a notícia. Eu defendo, por exemplo, que a gente tem que chamar a atenção mesmo do caso da televisão, do telespectador. Né? Então, você abrir a notícia com uma coisa forte. Não é deixar uma manchete boa, né? Uma manchete, né? Abrir a notícia com um assunto forte, porque aí você prende a atenção do teu telespectador. Porque se você abrir o negócio meio frio, aí tu vai perder o telespectador. Pode ser levado também. O sujeito vai perder a atenção e você perdeu a notícia. Isso pode ser levado também para o lado positivo, né? Não, tipo assim, você começa com algo ruim, depois vai falar sobre uma medida de qualidade de vida, de promoção da saúde. Que a gente aqui sempre traz temas polêmicos, né? Porque a gente discutiu aqui no outro programa também sobre exercício físico. O exercício físico faz bem, exercício físico também pode fazer mal. Então, assim, a gente mostra o outro lado, por ser um programa acadêmico e universitário, a gente quer discutir, né, o que também vem sendo falado na ciência e na academia. Aí o João Carlos Aguiar, ele é estudante do Rio de Janeiro, ele quer saber, já noticiou alguma coisa em relação à saúde? O que foi e como foi?
Eu sei tantas, rapaz, são mais de 30 anos, mas aí tu lembrar assim é complicado, porque é uma profusão de informação que você vai aprender alguma coisa. Entendi, chegava muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Você está em cima de muita informação e você tem pouco tempo para selecionar aquela informação. Então, é difícil você... Por exemplo, eu vou falar há muitos anos, né? É assim, quem acompanhou a doença do Tancredo Neves, né? Mas, a doença do Tancredo acontece até hoje, mas será que as pessoas... A diverticulite, será que as pessoas sabem o que é diverticulite? Matou o Tancredo. E demorou muito para poder descobrir, demorou muito para tratar, e hoje... Até hoje eu acho que as pessoas não sabem o que é diverticulite. Sério? As pessoas talvez... É uma doença inflamatória, né, do intestino grosso, né, que formam pequenas bolsinhas, são os divertículos, que se inflamar, entrar alguma semente, ou se tiver alguma bactéria, ou se aquilo romper, pode causar uma inflamação abdominal muito maior e levar a uma cirurgia e uma sepse, né, que é espalhar a bactéria pelo corpo todo e morrer. Então, eu acredito que esse seja a notícia que o senhor noticiou, que lembrou agora, que chamou mais a atenção. Lógico, porque o Tancredo ficou doente naquela época, né, e quase matou todos os jornalistas do Rio de Janeiro, porque a gente era obrigado a estar mudando a notícia em cima da hora, porque ou ele melhorou, daqui a pouco ele piora. Aí o jornal pronto, e está pronto para ir, não é, vamos desmontar tudo para fazer de novo. Né? E hoje, acompanhar esses problemas de saúde, né, das pessoas é importante. As pessoas precisam saber o que é algum tipo de doença, que as mais comuns e também as outras, né? E o que realmente hoje a mídia tem uma dificuldade é de trazer o especialista que saiba conversar, explique na linguagem do povão. Esse é um problema muito sério, né? Porque não é só você ter o especialista vai falar na linguagem dele. E aí, como é que é? É importante, eu sempre falo para os meus alunos também, que as informações sempre para o público leigo entender, porque na academia é importante a gente estudar algumas áreas do saber, como filosofia, sociologia, psicologia, antropologia, que te dão suporte para você entender melhor as caixas sociais dos sujeitos, né? Não é para qualquer pessoa que você está falando. Você está falando para um cidadão e ele tem suas especificidades. Aqui tem uma pergunta do Edson Carvalho, vendedor. Ele pergunta assim: já teve que noticiar alguma coisa sobre saúde diferente da sua opinião? Tipo, você sabia que não era aquilo, mas você teve que falar? Aí entra o caso da neutralidade, da imparcialidade. Eu estou dando a notícia. Então, é o fato que está ali. Mesmo contra a sua opinião, você... O fato está ali. É o fato e aquilo ali mas está nunca teve, por exemplo, que noticiar algo que não fosse o fato e que você fosse contra? Aí, que não fosse o fato, que eu não fosse contra. Alguma coisa aumentada, digamos assim. Você sabia que não era aquilo? Não. Peraí. Aí é a questão da verdade. É a questão da verdade. Então, a verdade, você tem que trabalhar com a verdade. A notícia está lá. Você tem que chamar atenção, mas você tem uma questão da verdade, é uma questão também ética, né? Você não vai mentir apenas por causa de uma notícia. Então nunca passou por isso, né? Nunca teve que noticiar. Felizmente não tive que passar por isso, não. Tá? Que bom. Como editor, eu já editei vários grandes radiojornais e tudo, né? Não passei por isso, até radiojornais e jornais impressos, mas não tive esse problema, não. Né? Sempre passei a verdade, a preocupação era com a verdade e a informação, né? O público não parece perceber isso sempre como uma verdade. A Cristina Souza, auxiliar de escritório, ela faz uma pergunta muito parecida que a gente já discutiu: como você vê a influência da TV sobre as notícias positivas ou negativas? Repetindo, né? A TV, a mídia tem que levar a informação. Às vezes, o público dispersa, né? E às vezes a pessoa pega aquela notícia pela metade, né? E aí, não. Isso aí não interessa, isso aí está mentindo. Não, o público que dispersa, né? Porque a informação é muito rápida e hoje, cada vez mais, você tem uma massa de informações muito grande, né? Então, as pessoas, muita gente às vezes não consegue selecionar, né? Tá, então já pegando esse gancho aí, uma pergunta final para a gente fazer para reflexão: existe algum desafio no Brasil quando se fala em relação à mídia e saúde?
desafios, o Brasil é feito de desafios. Você né? fala até do excesso de informação, mas aí, né? O que seria esse desafio? Comenta para a gente sucintamente. É o desafio, continuo dizendo, né? De levar a informação correta, inteligível, né? Para que as pessoas possam resolver, saber enfrentar os seus problemas, né? Então, é a informação correta. Quando eu falo da informação correta, é aquela coisa que a gente volta aqui, a da verdade. A verdade está dentro da informação correta. Para a gente promover a saúde e a qualidade de vida. E a qualidade de vida, porque o objetivo também é a qualidade de vida da população, né? É isso aí. Então, a gente agradece aqui a presença do professor, jornalista Wagner Salles Ribeiro, né? E ele possui mestrado aqui pela Universidade Federal Fluminense. Agradecemos também a presença de você, telespectador, e até o nosso próximo programa Espaço Aberto para a Saúde.